Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês uma mensagem que vai edificar, uma mensagem que vai contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje a mensagem é alegria, sobre a alegria da salvação, sobre a alegria do Senhor, que é a nossa força. Hoje nós vamos falar da alegria, porque a alegria é o que nós, seres humanos, queremos. Nós buscamos alegria o tempo todo, nós buscamos alegria diariamente nas coisas que nós fazemos, nas coisas que nós estamos à nossa volta. Nós buscamos alegria e nós queremos alegria, né? Todos queremos viver uma vida alegre, né? Mas muitos, infelizmente, buscam a alegria em coisas que não pode sustentá-las, em coisas que não pode fortificar elas, em coisas que não vai dar força para ela naquele obstáculo, naquela dificuldade. A alegria, essa alegria que nós buscamos, que traz uma emoção para nós buscamos nas coisas à nossa volta, ela é incapaz de nos sustentar, ela é incapaz de nos fortalecer, ela é incapaz de nos ajudar a superar os obstáculos. Aqui nós vamos falar hoje não é dessa alegria que ela é emocional, nós vamos falar da alegria da salvação, a alegria que ela vem do Senhor e ela nos dá força, que ela nos sustenta, ela nos dá força para nós fazermos aquilo que nós precisamos, nós temos responsabilidade na nossa vida. Ou seja, é uma alegria que ela não depende da circunstância à nossa volta. É uma alegria que brota do perdão que Deus dá para aqueles que passaram por um processo de arrependimento, por um processo de quebrantamento, se renderam completamente a Ele. A palavra de Deus fala lá em Gálatas 5:22 que a alegria ela é um fruto do Espírito Santo. Ou seja, a alegria ela é produzida em nós pelo Espírito Santo de Deus. Como ela é produzida? Ela é produzida a partir de um processo de arrependimento, quando nós arrependemos, né, dos nossos pecados, quando nós arrependemos dos nossos pecados e nós começamos, né, a trilhar um caminho de rendição a Deus, um caminho de obediência a Deus. E assim nós começamos, né, a alegrar no Senhor. Nós começamos a sentir a alegria do Senhor que ela nos sustenta diariamente. Aqui nós vamos falar da alegria no Senhor. Lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força. Aqui em Salmos, capítulo 32, do livro de Salmos, fala assim, que o perdão do Senhor, ele nos restaura. Através desse perdão do Senhor que traz a restauração para nós, né, que traz uma restauração que vai nos limpar, que vai nos purificar, que vai restaurar a original, aquilo que Deus planejou para a humanidade antes do pecado entrar no mundo, aquilo que Deus almeja que nós tenhamos, que é o quê? Nós andamos num caminho de santidade e um caminho de comunhão íntima com a pessoa dele. Isso é quando o Senhor traz a restauração para nós. Esse é o processo de restauração. Esse processo de restauração na nossa vida traz o quê? Produz em nós o quê? A alegria do Senhor. Aqui em Salmos diz assim, 32, o perdão que restaura. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Aqui a palavra de Deus fala assim, transgressão. O que é uma transgressão? Transgressão é quando eu transgrido a lei de Deus. Tem uma confiança. Deus tem uma confiança, tinha uma confiança lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Deus estava confiando neles ali. Adão e Eva quebraram, transgrediram a confiança que Deus tinha por eles. Eles quebraram, ou seja, eles transgrediram o mandamento de Deus. Eles foram transgressores, né? Então eles praticaram a transgressão. Isso é uma transgressão quando Deus confia em mim, né, algo, mandamento, e eu vou e transgrido, eu quebro esse mandamento, eu quebro a confiança. Isso é uma transgressão. E ele fala, né, bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado, é aqueles que têm a transgressão perdoadas e seus pecados
apagados. Aqui nesse processo que nós estamos falando aqui no Salmos 32 é interessante, por quê? Porque no Salmos 32 ele começa falando para nós como que vai ser produzido em nós a alegria do Senhor que nos sustenta, que nos dá força. Como é produzida essa alegria? Ela não é do dia para a noite, ela não é produzida do dia para a noite, porque ela é um fruto do Espírito. Então ela não é produzida do dia para a noite, ela é um processo que nós vamos nos rendendo, nos submetemos e assim a alegria vai sendo formada, a alegria do Senhor em nós vai sendo formada. Aqui ele fala assim, vai sendo produzida. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia, ou seja, o Senhor, ele fala que quem é feliz? Feliz é aquela pessoa a quem o Senhor, para aquela pessoa que ela não é iníqua, que ela não está na prática da injustiça, da impiedade, da maldade, ela não está na prática do pecado, ela está aqui, ela vive uma vida guiada e movida por Deus. Aqui ele fala assim, ó, não há engano, não há hipocrisia na vida dessa pessoa, não há engano na vida dessa pessoa. Essas pessoas são felizes. Isso é verdadeira felicidade. Fora disso é engano. Não adianta eu me mostrar nas redes sociais feliz porque eu conquistei tal coisa que eu queria, porque eu conquistei tal emprego, porque eu conquistei tal curso, porque eu conquistei, independente das coisas que eu conquistei na minha vida, independente. A verdadeira felicidade não está naquilo que eu conquisto. A verdadeira felicidade está onde? Está quando eu recebo o perdão de Deus e quando esse perdão produz em mim uma íntima comunhão com o meu Deus, com o meu Senhor, com o meu Rei. E é nisso que habita a verdadeira alegria. A verdadeira alegria não está nas coisas terrenas, é um engano, é uma hipocrisia, é uma mentira. Nós pensarmos, é superficial, essa alegria, ela é superficial, porque ela é um estado emocional que eu tenho, logo já não tenho mais e já estou triste de novo. Mas essa alegria que nós estamos falando aqui, ela, ela não depende da circunstância à nossa volta. É algo que nós recebemos do próprio Deus. Por quê? Como que nós vamos receber isso? Aí aqui no Salmo 32 vai falando sobre, vai discorrendo isso para nós. Davi continua assim, ó. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e cuja alma não é hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, ou seja, enquanto eu não estava confessando os meus pecados, eu não confessava, eu não via meus pecados, eu não confessava meus pecados, os meus ossos definhavam, a minha alma se agitava de angústia. Isso aqui, ó, isso aqui é angústia. Quando eu peco, quando eu estou no pecado, quando eu peco contra Deus, quando eu estou na prática do pecado, e aqui eu sem trazer, sem confessar o meu pecado, porque se eu não confesso o meu pecado, eu não estou arrependendo do meu pecado. Se eu não estou arrependendo do meu pecado, eu não vou ter perdão. Porque só haverá perdão quando eu confesso o meu pecado, quando eu reconheço o meu pecado, eu confesso o meu pecado, e assim o Senhor vai começar em mim um processo. Mas enquanto eu não estou confessando o meu pecado, enquanto eu não estou me arrependendo do meu pecado, não há perdão, não há alegria, não há salvação, não há. Aqui ele fala, eu preciso o quê? Confessar os meus pecados, porque senão, o que, que vai acontecer? Os ossos definhavam e minha alma se agitava em angústia. Há uma angústia, porque eu não sinto a alegria da salvação, eu não sinto a alegria do perdão, eu não sinto a alegria da comunhão com Deus. E se eu não sinto a alegria da comunhão com Deus, o que, que acontece? Eu não vou ter a verdadeira felicidade, eu não vou vou ter a verdadeira alegria do Senhor. Aqui ele continua, ele diz assim: pois dia e noite a tua mão pesava. A tua mão, que mão? E Davi está falando da mão de Deus. Sim, a mão de Deus. Pois, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. E está falando que a mão de Deus estava pesando, aqui está Davi, a mão de Deus estava pesando sobre Davi, ele estava sentindo o peso da mão de Deus, porque ele estava em pecado, ele não tinha recebido o perdão de Deus, ele estava em pecado diante de Deus, ou seja, não havia comunhão entre ele e Deus, mas ao contrário, Deus estava pesando a mão sobre ele, porque ele estava trazendo esse peso da mão de Deus, angústia, dor, né, angústia, dor pra gente. E isso a gente sente.
quando nós estamos, né, quando nós reconhecemos a nossa natureza, o Senhor, nós, o Senhor mostra para nós a nossa natureza, para que assim nós possamos confessar os nossos pecados e arrepender e Ele assim nos transformar a nós. Então, quando nós estamos sentindo isso, vendo o nosso pecado, reconhecendo a nossa natureza miserável, isso traz para nós uma angústia muito grande, uma dor muito grande, que não nada mais faz sentido, porque nós estamos sentindo o peso da mão de Deus sobre nós, o peso da mão de Deus sobre nós, que vai pesando para que assim eu possa reconhecer quão miserável eu sou, para que assim eu possa reconhecer os meus pecados e confessar eles, para que assim o Senhor possa trabalhar em mim. Ele continua: confessei-te o meu pecado. Aí ele fala, né? Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoar-te a culpa dos meus pecados. Está vendo que Davi está trazendo aqui para nós o processo? Qual é o processo? Primeiro, nós sentimos o quê? Uma tristeza segundo Deus. No nosso processo, nós primeiro, quando nós estamos buscando a Deus, quando nós estamos caminhando até Deus, quando nós estamos voltados para Deus, nós passamos por um momento de tristeza segundo Deus. É uma tristeza, uma angústia que nós sentimos devido aos nossos pecados, devido à nossa natureza pecaminosa. Às vezes eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem, e eu acabo fazendo o que é mal, o que é errado. Então, isso é triste, porque isso gera angústia em nós. É um processo dolorido. Então, o Senhor aqui, aqui Davi está falando desse processo, tá vendo? Ele passa primeiro pela angústia, pela tristeza segundo Deus, e essa tristeza segundo Deus que ele passa, é necessário nós passarmos por isso. É necessário nós passarmos pela tristeza segundo Deus, porque é essa tristeza que nós sentimos na alma, é que vai levar nós a confessarmos os nossos pecados, a arrependermos os nossos pecados, e assim, aqui ele fala, e assim confessarei as minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Quando eu estou vivendo uma vida autossuficiente, quando eu estou vivendo uma vida de acordo com aquilo que eu acho que é certo, que eu acho que é bom, que eu não estou buscando saber as ordenanças de Deus, as leis de Deus, que eu não estou buscando saber, na verdade, a vontade de Deus para minha vida, eu estou transgredindo ao Senhor, porque eu estou desconhecendo aquilo, eu não estou me importando com a opinião dele, eu não estou me importando o que ele acha ou o que ele deixa de achar. Então, assim, eu passo a transgredir, eu passo a transgredir aquilo que ele determinou para mim, é uma transgressão. Quando eu peco contra Deus, é uma transgressão. Eu estou transgredindo, eu estou em pecado, porque eu estou errando o alvo. A minha vida não está glorificando a Deus, eu não tenho comunhão com Deus, eu não estou glorificando a Deus nas minhas decisões, na minha vida. Então, assim, eu estou errando o alvo, eu estou falhando, né? Eu estou falhando em agradar a Deus, eu estou falhando em seguir Deus. Isso é o que todos nós passamos, porque a palavra de Deus fala: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós passamos por esse processo. Nós precisamos passar por esse processo de uma tristeza segundo Deus, que essa, a partir disso que vai vir produzir em nós a alegria. Porque essa tristeza é a mão de Deus pesando sobre nós, ou seja, a mão de Deus, ela pesou sobre mim, ela vai pesar sobre você, ou está pesando sobre você, ou irá pesar sobre você, para que assim você possa enxergar os seus pecados, enxergar a sua autossuficiência, a sua autoindependência, buscando apenas os seus próprios interesses, buscando fazer o seu jeito, no seu tempo, não buscando saber a opinião de Deus, não buscando saber a vontade de Deus. E isso é o quê? Isso eu estou desprezando a Deus, ou seja, eu estou desprezando a Deus, não estou buscando amar a Deus, eu não estou buscando obedecer a palavra dele, eu estou no caminho de desobediência, e o Senhor nos chama para que nós possamos passar por esse processo de um processo de quebrantamento, onde nesse processo de quebrantamento, onde a mão dele está sobre nós, nós vamos ser quebrantados mesmo no nosso coração, nós vamos enxergar os nossos pecados, nós vamos enxergar nossos erros, mas não para nós ficarmos remoendo ele, não.
nos culpando, sentimento de culpa. Não, é para que, igual Davi fala, é para nós confessarmos o pecado, nós abrirmos a nossa boca, buscar o Senhor, confessar os nossos pecados a Ele, confessar os nossos pecados, buscar saber a vontade dEle, e assim Ele vai trabalhando em nós. Aqui, continuando, ele diz assim: dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Ele está falando aqui, toda pessoa, se você tem fé em Deus, ore a Deus hoje, se arrependa, confesse hoje, porque a graça de Deus está disponível para todos hoje. A porta da graça está aberta para todas aquelas pessoas que querem tomar posse da graça do Senhor, que querem receber o perdão do Senhor para ter comunhão com Deus. A porta está aberta hoje. Ele fala, enquanto pode ser encontrado, ou seja, enquanto há tempo, porque vai chegar um dia que não terá tempo mais. As portas serão fechadas, a porta do arrependimento, a porta da graça, todas as portas serão fechadas e não há tempo mais. E ele fala aqui, ó, quando as muitas águas se levantarem, elas não alcançarão, elas não alcançarão. Aqui tem uma passagem aqui muito interessante, aqui no comentário da Bíblia, que fala assim, ó, o comentário do versículo que fala da angústia, né? Da angústia que nós sentimos, tem um comentário aqui, eu quero ler para vocês. Muitas pessoas, muitas doenças são fruto de uma consciência pesada e em falta diante do Senhor, cuja cura estaria na confissão a Deus e na comunhão com os irmãos, na com os irmãos de fé. Ele está falando assim, ó, que muitas doenças que o povo de Deus passa, não vamos dizer todas, né? O Senhor sabe o propósito de cada coisa que nós, quando estamos na fé nele, nós passamos. Para tudo que nós passamos tem um propósito, quando nós estamos na fé em Jesus Cristo. E aqui ele fala, para muitas doenças são frutos de, ou seja, de uma consciência pesada. Quando nós estamos com a consciência pesada, porque nós estamos faltos com Deus, nós estamos falhos com Deus. Então a nossa consciência pesa, a nossa consciência pesa. E cuja a cura, ele está falando que a cura está na onde? Onde está a cura? Para nossas muitas doenças que nós temos, que nós passamos. A cura está o quê? Reconhecer o pecado, confessar a Deus, confessar a Deus, confessar a Deus, fazer uma confissão a Deus dos nossos pecados, se arrepender dos nossos pecados e buscar a comunhão com Ele e com nossos irmãos da fé. Ou seja, nós precisamos buscar comunhão com nossos irmãos da fé. Porque a palavra de Deus mesmo fala, né? Se nós não conseguimos amar o nosso irmão que nós estamos vendo, como nós vamos amar a Deus que nós não estamos vendo? Então, é uma hipocrisia, né? Nós falamos que amamos a Deus, mas nós não conseguimos amar nossos irmãos. Então, nós precisamos nos render aos processos do Senhor para que assim nós possamos viver em comunhão com nossos irmãos e amar nossos irmãos. Aqui, continuando, ele diz assim, no versículo 7, Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cântico de salvação me envolves. Diz o Senhor. Instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Olha, esse versículo é o versículo 8 do 32 de Salmos. Nesse versículo, fala o que o Senhor quer fazer conosco. O que o Senhor quer fazer com você? O que o Senhor está fazendo comigo? É isso aqui, ó. Instruir, guiar o caminho que eu preciso seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Ou seja, ele quer nos instruir, ele quer nos guiar e ele quer nos aconselhar. Mas para nós passarmos por isso aqui, para nós vivermos nesse verso aqui, nós precisamos estar com nossos olhos em Jesus Cristo, com o nosso coração voltado totalmente para Deus, com a nossa confiança plenamente no Senhor, para assim nós vivermos isso aqui, ó. É isso que o Senhor quer, a dependência dele, dependência de saber a vontade dele, dependência de seguir em obediência às ordenanças dele, os mandamentos dele, a lei dele,
aquilo que Ele nos capacita, Ele vai nos capacitar a obedecer, para que assim nós trilhamos um caminho de santidade, para que assim nós trilhamos um caminho de, de comunhão com Ele por meio de Jesus Cristo. Por isso que no perdão acontece a restauração. Quando nós recebemos o perdão de Deus, Deus está trabalhando em nós a restauração. Ele vai restaurar aquilo que Ele criou nós para ser. Vai haver uma restauração. Ou seja, o que Ele criou nós para sermos? Para nós vivermos em obediência a Ele, vivermos em comunhão com Ele, vivermos na dependência da vontade dEle, daquilo que Ele ordena para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, nós vamos viver de acordo com a vontade dEle, de acordo com as ordenanças dEle. E assim, aqui ele continua: não sejais como cavalo ou mula que não possui compreensão, mas precisam ser controladas com o uso de freios e rédeas, caso contrário não poderiam obedecer. O cavalo, ele só obedece com o quê? Com o freio, puxando ele, com a rédea, puxando, né? Porque senão ele vai descontroladamente, ele vai do jeito que ele quer, da forma que ele quer, para onde ele quer. Ele está falando para a gente não ser assim, mas para nós, porque aqui, o cavalo só obedece quando tem alguém puxando ele, refreando ele, né, com a rédea ali puxando. O cavalo só obedece assim. Ele está falando para a gente não ser assim. Porque senão o Senhor o tempo todo vai ter que estar puxando a gente, vai ter que estar pesando a mão sobre nós, vai ter que colocando freio, puxando, porque nós não caminhamos na obediência. Toda vez estamos desviando da obediência, desviando da obediência. Ele fala, tenha compreensão, vocês precisam ter compreensão. Olha aqui, ó, que não sejais como cavalo ou mula que não possui compreensão, ou seja, ele nos fez para compreendermos a vontade dele e andarmos nessa vontade, porque essa vontade de Deus para nós é uma vontade boa, perfeita e agradável. É uma vontade que vai nos trazer a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. É a vontade que vai trazer, que vai nos salvar do poder do pecado que quer nos dominar, que quer nos destruir, que quer nos tragar. Então, ele fala que nós não podemos ser igual um cavalo ou uma mula. O tempo todo precisa estar puxando, estar freando, estar falando. Não, olhe a vontade de Deus. Obedeça a vontade dele. E assim ele não precisa estar puxando a gente. Assim, ele vai nos apacentando, né? Ele vai nos guiando, vai nos instruindo, ele vai nos aconselhando, para que assim nós tenhamos uma vida que glorifica a ele. Continuando, ele diz assim: muitos são o sofrimento do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. A bondade do Senhor protegerá quem? Qualquer pessoa? Não. Aqui está falando, aquela pessoa que ela vive na prática, na desobediência, que ela vive do jeito que ela quer, o Senhor faz o que com ela? O Senhor deixa ela viver do jeito que ela quer. Mas ela vai colher os frutos do próprio pecado. Ela vai colher os frutos, as consequências dos próprios erros, das próprias decisões. E essa pessoa não há uma proteção de Deus. É que ele fala: muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Há uma proteção para aqueles que estão confiando no Senhor, para aqueles que estão no Senhor. Há uma proteção para essas pessoas, é uma bondade de Deus para essas pessoas. Aqui fala assim: Deus responde à iniquidade do ser humano, deixando as pessoas experimentarem as consequências distorcidas das suas próprias escolhas. Ou seja, quem vive na prática da impiedade, na injustiça, da iniquidade, são pessoas que têm ideias distorcidas, distorceram a verdade, e aquilo que é torto eles falam que é reto, aquilo que é injusto eles falam que é justo. Esses distorceram a verdade de Deus de acordo com seus próprios desejos, de acordo com sua própria vontade. Esses vivem o quê? Uma prática de injustiça, de impiedade, ou seja, a vida deles não é uma vida consagrada a Deus, é uma vida injusta, impiedosa, não está voltada para Deus. Continuando, que é o último versículo do capítulo 32, diz assim: Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto,
vós todos que são retos de coração. Aqui ele está falando aqui, ó. Aqui ele está falando da alegria, né? Lembra que nós começamos falando da alegria? Mas você está vendo que o processo para chegar para nós alegrarmos o Senhor, há um processo. Qual o processo? De nós estarmos com nossos pecados perdoados, de nós estarmos em comunhão com Deus. Assim, os justos são aquelas pessoas que estão voltadas para Deus, são aquelas pessoas que foram justificadas pelo sangue de Jesus Cristo, que receberam o perdão de Jesus Cristo. Porque lembra aquela passagem que eu disse para vocês? Que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. E Paulo fala, né? Então, essa passagem, lá ele fala, o que vai acontecer comigo? O que será de mim? Aí ele fala, graças eu dou, porque veio Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo na minha vida. Então, aqui é a mesma coisa. Nós devemos nos alegrar quando nós confessamos os nossos pecados, nós arrependemos os nossos pecados, porque o Espírito Santo de Deus, quando ele vem para nos convencer do pecado. Então, não é uma coisa do dia para a noite, ele vai mostrando nossos pecados, ele vai mostrando a nossa natureza, para que assim vai acontecendo um arrependimento, vai acontecendo um quebrantamento, e assim eu sempre estou ali confessando o meu pecado, me arrependendo do meu pecado, confessando, e assim, por quê? Porque é um processo, não é do dia para a noite, para que assim venha ser produzido em mim a verdadeira alegria. Que ele fala aqui, alegrai-vos o Senhor, ó justos. O justo, quem é o justo? Aqueles que foram justificados por Jesus Cristo, que receberam o perdão. Essas pessoas podem se alegrar, se alegre na sua salvação, porque essa alegria da salvação do Senhor, essa alegria, verdadeira alegria, vai trazer força para nós fazermos aquilo que nós precisamos fazer diariamente, para nós vivermos aquilo que nós precisamos viver, porque quando nós estamos com dificuldades, com obstáculos, a alegria do Senhor vai ser a nossa força e vai nos fortificar para que assim nós possamos superar os obstáculos, para que assim nós não venhamos a desistir, mas sim permanecer, perseverar naquilo que nós precisamos fazer sem desistir. Essa é a alegria do Senhor que nos dá força. Mas essa alegria, ela só vai ser produzida, ela é produzida por meio de um processo de quebrantamento, de arrependimento, de confissão do pecado, e assim a alegria vai sendo produzida, para que assim nós possamos nos alegrar no Senhor, para que assim nós possamos alegrar na nossa salvação. Verdadeiramente, nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, a nossa miséria, nós arrependemos dela, e assim começa a ser produzido em nós o que? A alegria do Senhor, que é um fruto do Espírito Santo. É um processo porque o Senhor, ele muitas vezes ele usa as pessoas à nossa volta, principalmente de dentro da nossa casa, na nossa vida, para mostrar para nós quem nós realmente somos. Quem nós é, porque às vezes nós temos uma lente nossa equivocada, nós não vemos nossos pecados, nós não reconhecemos a nossa miséria, nós não reconhecemos aquilo que o Senhor está vendo no profundo do nosso coração, nós não reconhecemos, nós temos facilidade de reconhecer o pecado do outro, nós temos facilidade de reconhecer o defeito do outro, e assim, mas o nosso não. O nosso nós temos dificuldade de reconhecer. Como nós temos dificuldade de reconhecer, o Senhor usa principalmente as pessoas da nossa própria família, dentro da nossa própria casa, para nos mostrar que nós realmente somos. Ele usa circunstâncias à nossa volta para mostrar quem nós somos, para que assim nós possamos reconhecer o nosso pecado, para que assim nós possamos reconhecer os nossos erros, para que assim nós possamos nos arrepender dele, para que assim o Senhor possa nos transformar, possa nos restaurar, porque o perdão ele produz o quê? Uma restauração em nós. E assim nós vamos ter comunhão verdadeira com Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui na minha vida, o Senhor ele mostrou para mim a minha natureza, a quem é verdadeiramente eu, a Cássia, através das minhas filhas. E assim, na minha vida foi através dos meus filhos, a sua vida pode ser através do seu esposo, pode ser através dos seus filhos também, pode ser através do seu serviço, na faculdade, dos seus amigos. O Senhor ele vai revelar para você qual é a sua verdadeira natureza, para que assim você possa se arrepender, possa ser quebrantado, né, e assim ser transformado, porque quando nós reconhecemos o pecado, não é para nós justificarmos, eu não sou perfeito, é assim mesmo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, não é para nós justificarmos.
É para nós realmente irmos para o Senhor e reconhecer, falar, Senhor, eu sou assim, eu não quero ser assim, me perdoa o meu pecado, me ajude nessa, me transforme, me guie, me ajude, porque aqui ele fala, eu vou instruir você, eu vou aconselhar você, eu vou guiar você. Mas para ele fazer isso conosco, nós precisamos o quê? Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, nós precisamos reconhecer aquilo que está à nossa volta, para que assim nós possamos ser restaurados. Nessa restauração é que nós vamos viver verdadeiramente a vontade de Deus. Nós vamos viver a vontade boa e perfeita e agradar a vontade de Deus. É nessa restauração que nós vamos oferecer o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Caso contrário, nós não oferecemos, porque nós achamos que nós somos bons demais para, às vezes, nos sacrificar em prol de outra pessoa. Nós somos bons demais para fazer tal coisa. Então, nós precisamos passar por esse processo. E esse processo é necessário para nós. Então, quando o Senhor, o Espírito Santo, ele te convencer do seu pecado, não é para você fugir de Deus, é para você realmente ir para Deus e confessar o seu pecado e se arrepender dele. E é um processo durante toda a nossa vida, toda a nossa vida. Geralmente, quando nós vamos para Jesus Cristo, esse processo é onde o Senhor começa a colocar a nossa vida em ordem, começa a quebrar os altares do nosso coração, altares que nós subimos de nós mesmos. Nós estamos cheios de nós mesmos, estamos tão egoístas, tão materialistas, nossos olhos só estão fixados nas coisas terrenas, então muitos altares do nosso coração vão sendo quebrados. Como que ele vai ser quebrado? O Senhor me mostra o pecado, eu me arrependo do meu pecado, mas para que eu possa ver o meu pecado, eu preciso estar o quê? Olhando para Jesus Cristo, ouvindo a palavra dele, para que assim eu possa reconhecer o meu pecado, me arrepender, e assim ele possa me perdoar, me restaurar através de Jesus Cristo. Tá vendo que é um processo? E através desse processo de arrependimento, vai brotar em nós o quê? A alegria do Senhor. Que ela vai nos dar força para nós cumprirmos as nossas responsabilidades. Aquilo que se não fosse Deus na nossa vida, nós desistiríamos. Aquilo que se não fosse Deus na nossa vida, nós iríamos negligenciar. Aquilo que se não fosse Deus na nossa vida, nós não teríamos prazer, nós não conseguiríamos usufruir das bênçãos que o Senhor coloca na nossa mão. Até para nós usufruirmos das bênçãos que Deus dá para nós precisamos dele. Caso contrário, nós desperdiçamos essas bênçãos, nós jogamos fora essas bênçãos, nós negligenciamos essas bênçãos. As bênçãos do Senhor que ele dá para nós, bênçãos materiais e bênçãos espirituais, nós só vamos usufruir delas, só vamos nos alegrar com elas quando? Quando nós estamos verdadeiramente no processo que o Senhor está nos restaurando, onde nós estamos vivendo a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor vai nos dar força para nós fazermos aquilo que nós precisamos fazer para o nosso próximo. E muitas vezes nós não fazemos porque somos muito egoístas, né? Então a alegria do Senhor ela vai produzir em nós força para nós cumprirmos aquilo que nós precisamos fazer, para que nós possamos amar a Deus mais que tudo, para que nós possamos amar o nosso próximo, para que nós possamos servir ao nosso próximo. E assim, é a alegria do Senhor que vai nos fortalecer para que nós sirvamos verdadeiramente a Deus, para que nós verdadeiramente sirvamos ao nosso próximo. Essa é uma alegria que brota apenas do perdão do Senhor, da comunhão com Deus, da restauração que Deus traz para a nossa vida. Espero que essa mensagem possa ter edificado cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus.